Hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre a mesa de Jesus, sobre a forma como ela nos curou e principalmente que ela curou a mim e a você para nos tornar influenciadores. Eu sei que você já está acostumado com essa palavra. Eu sei que hoje em dia, mais do que nunca, influenciador tem sido algo rotineiro. Está nas mídias sociais, está nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Influenciadores, pessoas que influenciam pessoas. Na verdade, hoje o digital influencer, ele está mais conhecido do que qualquer outra coisa, e muitas pessoas querem somente viver disso, de ser influenciadores. Mas eu preciso dizer para ti que está nos acompanhando e para os meus irmãos também que estão aqui junto conosco, que a mesa de Jesus ela nos curou para nos tornar influenciadores. Mas não é qualquer influenciador, não. É influenciadores do céu na terra. Nós somos influenciadores, embaixadores, representantes do céu na terra. E eu preciso compartilhar isso com você nessa noite. Eu preciso que você entenda que uma vez estando à mesa com Jesus, você não é mais um anônimo, você não está mais no anonimato, você é um influenciador do céu. E você precisa compreender isso para que mais pessoas possam se tornar influenciadores também, para que mais pessoas possam ser influenciadas por você e por Jesus a serem influenciadores. Eu não sei se você já parou para pensar, mas nada move mais o ser humano, as pessoas, Nelsinho, do que o exemplo, do que a influência, do que observar algo que aconteceu e replicar e repetir. Nada nos move mais do que os exemplos. Eu e você somos seres totalmente influenciáveis, influenciados, e que somos guiados pelas influências, pelos exemplos que nós temos ao longo da nossa vida. Somos influenciados por pessoas, somos influenciados por coisas, somos influenciados pelos nossos desejos, somos influenciados pelos nossos sentimentos. Nós somos constantemente influenciados. Somos influenciados de diversas maneiras e diversas formas na nossa vida. E as influências que nós temos vão dizer muito, mas muito de quem nós somos e quem nós seremos. Você já parou para pensar o quanto de coisa você faz na sua vida, no seu dia a dia, por causa de influências? Por causa das influências que estão constantes no seu dia a dia e na sua vida? Você que está nos acompanhando de casa, você já entendeu o quanto de influência está no seu dia a dia? O quanto de coisas você faz motivado, guiado pelas influências, instigado pelas influências? Quer ver um exemplo? Amanhã é segunda-feira. Graças a Deus você tem um emprego, e se você não tem ainda, em nome de Jesus você vai conseguir. Você vai levantar amanhã cedo e vai ir trabalhar. E você vai fazer isso movido por uma influência. Você vai fazer isso influenciado pela necessidade de produzir recursos financeiros para sua família. Você vai fazer isso porque você tem um objetivo. Você foi influenciado a chegar a algum lugar. Você foi influenciado pela necessidade da sua família de obter recursos financeiros. Talvez você está estudando e amanhã à noite você vai separar um tempo, agora com essa bandeira preta, de forma online. Você vai ligar o seu notebook, o seu celular e vai entrar na sua aula, na sua sala de aula virtual. E ali você vai estudar, você vai ser ministrado por alguém, você vai aprender alguma coisa. Isso pode acontecer porque você foi influenciado pelos seus pais a entrar numa faculdade, a estudar para ser alguém na vida. Mas isso pode acontecer também porque você foi influenciado por um mercado de trabalho que nos exige cada vez mais qualificação. Ou seja, para trabalhar, para estudar, para viver, para levantar, você é sempre influenciado por alguma coisa. Há sempre uma influência que está sobre a sua vida. E se a mesa de Jesus nos chamou para ser influenciadores, ela nos chamou para ser um influenciador na vida de alguém, para fazer com que essa pessoa se movimente e se inspire através da nossa influência. Somos influenciados de diversa maneira. Nós somos influenciados pelas mídias. Nós somos influenciados pela indústria. Basta você abrir o seu YouTube, eu não preciso nem dizer a televisão, porque a televisão já tem
muito comercial, muita coisa à nossa disposição. Dificilmente você vai ver um filme sem que ele tenha um intervalo, e nesse intervalo vai ter alguns comerciais, algumas coisas que vão te influenciar a comprar outras coisas. Mas hoje você não abre mais a agenda do seu telefone sem que tenha um anúncio, sem que tenha uma propaganda. Ou seja, as influências estão por aí. Você é influenciado a comprar um celular mais novo, você é influenciado a trocar de carro, você é influenciado a trabalhar com este banco, com aquele, você é influenciado a ir nessa rede de fast food e não naquela. Você é sempre influenciado. Constantemente nós somos influenciados. Eu não sei você, mas eu aprendi desde pequeno que a influência nem sempre pode ser uma coisa boa. A influência ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Você pode muito bem ser influenciado para o bem, para abençoar pessoas, ou você pode ser influenciado para o mal, para atrapalhar pessoas, para atrasar a vida de pessoas. A influência não necessariamente ela é algo bom, ela pode sim se tornar algo maravilhoso. A prova disso é que Jesus influenciou 12 homens e através deles nós estamos aqui hoje, porque fomos também influenciados. Mas também por influência de alguns homens que não pensavam de forma saudável, que não tinham um pensamento, um coração alinhado com as coisas de Deus. Através dessa influência também, um homem entregou Jesus por algumas moedas de prata. Nós falamos sobre isso na semana passada. Por causa de má influência, esse homem entregou a Jesus aquilo que ele tinha de mais precioso, de forma que ele não conseguiu nem viver com isso depois do fato ocorrido. Ele não conseguiu nem aceitar o que ele tinha feito. Ou seja, a influência ela pode ser boa e pode ser ruim. Eu e você podemos ser bons influenciadores ou maus. Podemos influenciar pessoas para o bem ou para o mal. Mas eu creio em nome de Jesus que seremos influenciadores do céu na terra. E como eu ia dizendo, eu aprendi com a minha mãe que a influência nem sempre é algo bom. Quando eu era pequeno, eu dizia para minha mãe: mãe, eu quero fazer tal coisa. Mãe, eu quero ir para tal lugar. Mãe, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero estar com os meus amigos, eu quero fazer isso porque eles também vão fazer. E a minha mãe dizia assim: não, tu não vai. Não, tu não vai fazer. E eu dizia: poxa mãe, mas por quê? Todo mundo está fazendo, todo mundo vai estar lá, todo mundo também compra isso, todo mundo também tem aquilo. E a minha mãe dizia uma frase que você deve ter ouvido muitas vezes também: quem disse que tu é todo mundo? Você não é todo mundo. Minha mãe dizia para mim: quem disse que tu é todo mundo? Tu não é todo mundo. Não interessa se eles vão fazer ou não, eu como a tua mãe entendo que não é o melhor para ti. E a minha mãe me mostrava que a influência nem sempre é algo bom. Ou então eu dizia assim para ela: pô mãe, mas o João lá, ele fez. O Joãozinho, ele fez. O meu amigo aquele outro, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu quero fazer também. E aí outra frase que minha mãe me dizia, que você também com certeza deve ter ouvido é: mas se o João se atirar da ponte, tu se atira também? Com certeza você já ouviu essa frase. E a minha mãe aos poucos com essas frases vai me ensinando que a influência nem sempre ela é algo bom, ela é algo positivo. A influência ela pode ser destrutiva na nossa vida. Mas o que eu quero falar com você hoje é que a mesa de Jesus ela te chamou para te tornar um influenciador. E esse influenciador que você vai se tornar, ele é sim algo muito, mas muito positivo, porque você vai transformar vidas através da sua influência, em nome de Jesus. Essas influências estão sempre presentes na nossa vida, e como nós falamos, elas podem ser boas ou ruins. Eu não sei se você já se deu por conta disso, mas você sabe como o pecado entrou no mundo? Você já parou para pensar a maneira que o pecado entrou no mundo? Eu preciso te dizer nessa noite que o pecado ele entrou no mundo através de uma influência. Através da influência da serpente para Eva foi que o pecado entrou no mundo. Um fato tão importante na história, tão significativo, aconteceu através de uma influência.
e de uma influência que não foi boa, foi negativa. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 7, que vai dizer assim: ora, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto que Deus te disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas disse Deus: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher de forma influenciadora, com influência, visando mudar a concepção que a mulher tinha sobre o fruto. Ela disse assim: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecerão o bem e o mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Não era permitido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas uma serpente chegou para Eva e a influenciou. Através da influência da serpente, o pecado entra no mundo. Ela influenciando Eva, Eva se vê influenciada pela serpente a comer do fruto. E ela começa a perceber: poxa, mas será que é tão ruim assim? E quantas vezes eu e você, influenciado por algumas pessoas, começamos a duvidar daquilo que são os princípios de Deus para a nossa vida. E começamos a nos perguntar: poxa, mas será que é tão perigoso? Será que é tão ruim assim? Será que vai fazer tão mal para a minha vida? E influenciado por más influências, nós às vezes comemos o fruto que não era para comer. Nós nos desviamos do caminho, nós perdemos o foco, nós erramos o alvo por causa das influências. Então, meu querido, leve a sério o fato de ser um influenciador, porque através de um influenciador mal intencionado, o pecado entrou no mundo. Mas através de um influenciador vindo dos céus, Filho de Deus, ungido, esse influenciador influenciou 12 homens para que a palavra de salvação pudesse chegar a mim e a você nessa noite. Se a influência mal acabou com a comunhão de Deus com o homem, o bom influenciador, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias, ele foi o influenciador que religou a mim e a você ao Pai, através da sua mesa. A influência é algo muito poderoso. Através da influência o pecado entrou no mundo, e através de um influenciador o pecado sai do mundo. O pecado é banido do relacionamento de Deus com o homem. Nós sabemos o que é influência. Nós sabemos o que é ser um influenciador. Agora sabemos o peso da influência, a importância que a influência tem na nossa vida. Então eu sou obrigado a te perguntar uma coisa: você é influenciador ou influenciável? Você tem sido influenciado ou você tem sido um influenciador? A primeira coisa que eu preciso te dizer sobre isso é que você foi influenciado para influenciar. A mesa de Jesus, ela te curou para te fazer um influenciador. A verdade, meus queridos, é que sem ter sido influenciado, você não conseguiria se tornar um influenciador. Sem ter sido influenciado por Deus, você não teria capacidade de hoje estar à mesa com Jesus para se tornar um influenciador dele, do céu na terra. E eu te provo isso. Em João capítulo 6, versículo 44, o próprio Jesus vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. A mesa de Jesus te curou para ser um influenciador. Mas eu preciso te dizer que sozinho você não conseguiria chegar à mesa.
Você foi influenciado pelo Pai para se achegar à mesa com Jesus. E a mesa de Jesus vai te tornar, o relacionamento com Ele, o constrangimento de Jesus, que Ele vai te levar ao constrangimento, vai te tornar um influenciador. Porque você vai aprender, estando à mesa com Jesus, que você precisa influenciar vidas assim como Ele tem te influenciado. Uma vez com Jesus, você não tem mais como ser apenas influenciável. Uma vez com Jesus, o DNA dele vai te fazer um influenciador. Vai te fazer uma pessoa que leva o amor, a compaixão, a graça, a misericórdia dele adiante. Porque a mesa dele nos chamou e nos curou para isso. Para que fôssemos tornados influenciadores do céu na terra. Eu quero compartilhar com vocês Mateus capítulo 5, dos versículos 13 a 16. Jesus está com os seus discípulos no chamado Sermão do Monte. E ele começa a dizer algumas palavras para os seus discípulos, e ele começa a mostrar para eles qual é que deve ser a característica deles, qual que deve ser a conduta deles, qual que deve ser as atitudes deles, e para que eles foram chamados, e para que eles estavam à mesa com Jesus, e para que eles eram tornados influenciadores. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16 vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Mas o sal, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Jesus está sentado com seus discípulos, com uma multidão ao seu redor, e ele começa a dizer para eles: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês estão entendendo? Vocês não foram chamados para o anonimato. Vocês não foram chamados para estarem quietinho no canto de vocês. Não, vocês foram chamados para ser sal da terra, para ser luz do mundo. O sal dá sabor, a luz ilumina. Você não foi chamado para o anonimato, você foi chamado para se tornar um influenciador. Jesus, ele chama pessoas ao seu redor, discípulos ao seu redor, que eram verdadeiramente seus discípulos. E ele começa a dizer para eles: ei, vocês precisam ser influenciadores. Ele deixa isso bem claro em Mateus capítulo 5. Eu quero que você reflita comigo. O contexto aqui era um contexto de Império Romano. Um império quer dizer que há um povo que subjuga outros, para que seja imposta a sua cultura, os seus costumes, a sua herança. Quer dizer que aquele povo que foi subjugado, ele não mais agora tem a sua própria vontade, os seus próprios costumes, mas não, ele vive debaixo de outro que o impõe os seus costumes, as suas tradições e a sua herança. Jesus estava falando também sobre um contexto de um judaísmo muito forte mesmo. Mestres da lei, fariseus, impondo ao povo o cumprimento da lei. Mas mais do que o cumprimento da lei, impondo ao povo uma cerca, que dizia: olha, você não deve somente não adulterar a sua esposa, mas você deve evitar conversar com qualquer tipo de mulher. Eles colocavam algo a mais sobre a lei, cobravam do povo algo a mais sobre a lei, a ponto de Jesus dizer para eles: olha, vocês estão colocando sobre o povo um jugo que nem vocês mesmos conseguem levar, nem vocês mesmos conseguem suportar. E Jesus chama pessoas a serem influenciadores, e não é num contexto de hoje, não é no contexto que nós temos hoje, onde pessoas podem ter a sua opinião muito bem elaborada, livre, onde você pode abrir os seus stories do Instagram, filmar, gravar um vídeo e colocar ali a sua opinião, aquilo que você crê, aquilo que você pensa. Não é nesse contexto que Jesus chama pessoas para serem influenciadores, é num contexto totalmente diferente.
No contexto de Império Romano, de um império muito forte, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: olha, existe um reino. Existe um reino, mas não é esse império que está aqui na volta. Não são esses governantes, esses imperadores, não são esses reis. Não. Existe um reino do qual vocês serão influenciadores, mas não se trata desse. Jesus vai dizer para os mestres da lei, em meio a uma lei tão rigorosa, em meio a uma cerca que foi criada em volta da lei, ele vai dizer assim: vocês ouviram, não matarás. Porém eu vou dizer para vocês, qualquer que se irá contra o seu irmão, esse já está sujeito a julgamento. Você consegue entender que Jesus estava influenciando pessoas, criando influenciadores, que teriam uma vida muito difícil pela frente, que estariam batendo de frente com muitas pessoas. E aí eu te pergunto, você tem batido de frente com alguns por causa de Jesus? Como tem sido a sua influência? De que forma você tem influenciado pessoas? Você tem instigado pessoas a revelar o verdadeiro Jesus? Aquele que olhou para os fariseus e dizia assim: qual de vocês que cair um jumentinho, uma ovelha num valo, você não vai ir lá e tirar ele, porque é sábado? Então, como vocês estão cobrando de mim a cura dos meus irmãos, dos meus queridos, das pessoas num sábado? Jesus era aquele que confrontava, e ele cria influenciadores, ele chama pessoas para confrontar, para levar o verdadeiro reino adiante, para ser verdadeiros influenciadores, embaixadores do céu na terra. Mas hoje é muito fácil. Hoje todo mundo quer ser um digital influencer. Hoje todo mundo quer ir no seu Instagram lá e trocar para figura pública. Todo mundo quer fazer isso. Todo mundo é um influenciador. Todo mundo tem muitos seguidores, todo mundo busca seguidores, todo mundo tem muitos likes. Ah, mas eu tenho likes, eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitos views. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu quero te falar, na verdade, 3 coisas a respeito do que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Se você não tem um propósito para influenciar pessoas, isso não quer dizer nada. Se você influencia pessoas sem um propósito, não quer dizer nada. Não é o fato de você influenciar que faz diferença, mas é sobre o que você tem influenciado que faz diferença na vida das pessoas. A mesa de Jesus te curou, me curou para nos tornar influenciadores do céu, do reino de Deus na terra. Primeiro ponto: influencie com propósito. Se você vai influenciar pessoas, influencie com propósito, influencie para o bem, seja relevante, influencie com relevância. Versículo 13 vai dizer: vocês são o sal da terra, mas e se o sal perder o sabor, como é que restaura ele? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, se o sal não cumpre o propósito que ele tinha, para que ele serve? Alguém aqui gosta de comida sem sal? Não sei vocês, mas eu não gosto. A gente gosta de comida com sal. A gente gosta que o sal cumpra o propósito dele, que é salgar a comida. A gente não gosta que tenha pouco sal, ou que o sal não cumpra a sua função. Não, é preciso que o sal dê o gosto. Por isso Jesus nos chama de sal, porque nós precisamos ter o propósito e atingir a nossa finalidade, aquilo que ele planejou para nós, para mim e para você. Vivemos hoje o que é com certeza o período mais digital da história da humanidade. Nunca nós somos tão digitalizados, conectados. Nunca nós tivemos tanto acesso à vida de outras pessoas, sem precisar sair de onde eu estou. Nós temos acesso à vida de qualquer um, de qualquer pessoa. Por isso qualquer um pode ser um influenciador na nossa vida. Por isso o digital influencer está na moda. Por isso existem muitas pessoas influenciando outras através das redes sociais.
Mas não era sobre isso exatamente que Jesus estava falando. Jesus chama os seus discípulos, ele chama essas pessoas a serem influenciadores, mas não é qualquer influenciador. Jesus fala para eles: vocês são sal, vocês vão influenciar pessoas, mas vocês têm um propósito. Vocês não serão qualquer influência, vocês serão influenciadores do céu, vocês serão influenciadores do reino de Deus. Ou seja, mais importante do que influenciar é o conteúdo do qual você tem influenciado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, eu quero que você leve isso para a sua vida. Ser conhecido não significa ser relevante. Ter seguidores, milhões de seguidores, não significa que o seu conteúdo, que a sua matéria, que aquilo que você traz, transforma vidas. Ser conhecido não faz de você uma pessoa relevante. Você pode ser muito relevante, você pode transformar vidas sem ter muitos seguidores, sem ter muitos likes, sem ter muitos views, porque o que importa é o conteúdo que você está trazendo. O que importa é o conteúdo da sua mensagem, o que importa é a maneira como você influencia e o conteúdo que você traz às pessoas. Jesus vai deixar isso muito, mas muito claro, em Mateus capítulo 16. No versículo 19, ele vai dizer assim para Pedro: eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você conhece muito bem essa passagem. Jesus estava indo para Cesareia de Filipe com seus discípulos, só Jesus e os seus discípulos. E ali naquela passagem Jesus vai perguntar para eles: olha, quem é que o povo diz que eu sou? E aí eles vão responder: eles dizem que tu é isso, isso, isso. Você conhece a passagem. E Pedro, então Jesus vai perguntar para os seus discípulos: mas e vocês? Vocês que eu tenho feito influenciadores, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai dizer para Jesus assim: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para Pedro: bem-aventurado és tu, feliz és tu, porque isso não foi te revelado por carne nem sangue, isso foi revelado pelo Pai, pelos céus. Você lembra o que nós falamos no começo? Você foi influenciado por Deus para ser um influenciador. Primeiro você foi influenciado, achado, tocado pelo Espírito Santo por Deus, para estar com Jesus. Assim como Pedro, ele teve a revelação do Pai, de quem era Jesus, e Jesus torna ele um influenciador. Tendo Pedro recebido essa visão, essa revelação de Deus, ele confessa a Jesus, e Jesus vai dizer para ele: eu estou te dando a chave do reino dos céus, para você, Pedro, para a minha igreja. E o que vocês ligarem na terra serão ligados no céu, e o que desligarem na terra será desligado no céu. Ou seja, meu querido, é o conteúdo que importa. Quando Jesus torna Pedro um influenciador, ele está dizendo para Pedro: Pedro, a partir de agora você tem a chave do reino dos céus. Eu não sei se você consegue compreender essa passagem, mas o que acontece aqui, a chave que Jesus está dando, é porque Pedro havia sido tocado por Deus. Deus havia se revelado a Pedro. Meus irmãos, eu não tenho como dizer como é a sua casa. Eu não tenho como chegar para alguém na rua e dizer assim: a casa dessa pessoa funciona assim, o quarto é assim, a sala é assim, o banheiro é assim, porque eu nunca entrei. Eu não tenho a chave da sua casa. Mas quando Pedro é tocado por Deus, quando a revelação vem para Pedro, Jesus fala assim: agora tu conhece o reino dos céus. Agora você tem a chave. Agora você pode influenciar pessoas, ligar no céu, que será ligado na terra. Você pode desligar na terra, que será desligado no céu. Agora você tem acesso, Pedro. Agora eu e você, como igreja de Jesus, uma vez que nós somos influenciados pela sua mesa, uma vez que a mesa dele nos curou e nos trouxe, nos chamou para sermos influenciadores, nós temos acesso ao reino dos céus e nós podemos ligar pessoas ao céu.
você foi chamado para ser o influenciador, mas principalmente, você foi influenciado por Jesus a influenciar pessoas com um propósito. O conteúdo é mais importante, é o conteúdo que transforma, que você tenha essa certeza. Ser conhecido não quer dizer exatamente ser relevante. Número 2, se nós vimos no primeiro ponto que você precisa influenciar pessoas com propósito, o segundo ponto que Mateus capítulo 5 vai nos mostrar, é que a mesa não nos curou para que vivêssemos no anonimato. Jesus não chamou a mim e a você para que fôssemos seres, pessoas anônimas, escondidas. Jesus nos chamou para sermos influenciadores, para estarmos à frente, para estarmos influenciando pessoas, levando o reino de Deus para as pessoas. Isso fica muito claro no versículo 14 de Mateus capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Jesus não nos chamou para uma vida de anonimato. Jesus te chamou para ser influenciador do reino de Deus. Existe um ditado que ele vai dizer assim, que o prego que se destaca, ele é martelado. Eu sei, isso não parece muito bom aos olhos, porque a partir do momento que eu me destaco, que eu apareço, que eu influencio pessoas, eu vou sim ser martelado por outros, eu vou sim ser questionado por outros, eu vou ser sim contrariado por outros. Vão existir sim pessoas que vão ir contra aquilo que eu disse, que vão me julgar. Mas você não foi chamado para viver no anonimato, você foi chamado sim para ser por vezes martelado, porque você está se destacando, influenciando pessoas, levando pessoas a conhecer Jesus. A ponto de Jesus mesmo ter dito para mim e para você assim: no mundo vocês terão aflições. Jesus não prometeu o contrário para mim e para você. Ele disse bem claro, ele deixou bem claro que teríamos aflições, que seríamos influenciadores, que seríamos pessoas que sairiam do anonimato, que estariam à frente e que por estarem à frente seriam perseguidos, seriam açoitados por vezes, seriam contrariados e seriam muitas vezes martelados por serem o prego que está se destacando. Mas eu preciso te dizer que a omissão, ela também é pecado. Ser omisso também é pecado. Poder fazer alguma coisa, poder fazer a diferença na vida de alguém e não fazer nada também é pecado. Também você está errado porque você poderia ter feito e não fez. Jesus ele vai contar uma parábola de 2 filhos. E um deles vai dizer assim: poxa pai, tá de sacanagem, eu não quero ir, não vou não conta comigo. Mas no próximo momento ele foi lá e fez aquilo que o pai tinha pedido. O outro irmão vai dizer: beleza pai, pode contar comigo, tamo junto, é nóis. Mas quando chegou na hora, ele não foi. Ele se omitiu. Ele ficou no anonimato. Ele poderia ter ido e feito, mas ele não fez. Ele preferiu ser omisso. Ele preferiu não estar lá. A omissão também é errado. Poder fazer algo e não fazer, poder fazer a diferença na vida de alguém também está errado. Você não foi chamado para anonimato, você foi chamado para se destacar, para influenciar pessoas, para levar o reino de Deus adiante. Consentir em algo torna você cúmplice. Repete comigo aí na sua casa: consentir torna você cúmplice. Paulo consentiu
na morte de Estevão. E muitos teólogos vão dizer que esse era o espinho da carne de Paulo, que foi por isso que ele sofreu uma vida inteira, que provavelmente ele dormia à noite, ele sonhava com aquele momento onde ele estava na presença de Estevão, vendo Estevão sendo apedrejado de forma injusta, e ele consentiu. Ele não fez a diferença, ele foi omisso, ele foi anônimo, ele preferiu o anonimato. Ele preferiu estar ali no seu canto e consentir ao fazer a diferença na vida de alguém. Mesmo Paulo não sendo ainda achado por Jesus lá, eu aposto, eu sinto, eu imagino que naquele momento ele deve ter se sentido mal com aquela cena, a ponto da Bíblia dizer que ele consentiu, que ele estava ali, vendo, e ele foi omisso, ele não fez nada. Paulo era fariseu, era o mestre da lei, e como mestre da lei, como todos os mestres da lei, eles deveriam fazer algo que por características eles não faziam, que era priorizar o ser humano, a pessoa. Mas Paulo consentiu na morte de Estevão. Por isso muitos dizem que esse era o espinho dele, ou seja, consentiu e foi cúmplice, participou. Deus não te chamou para o anonimato. Jesus não te coloca à mesa dele, junto com ele, sentado com ele, para que você seja uma pessoa anônima. Ele faz isso comigo e com você para que sejamos influenciadores, e influenciadores que têm conteúdo, que têm propósito. Quer ver? Em Atos capítulo 8, tem um camarada que ele, instigado pelo Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo, ele vai encontrar um etíope, um eunuco. E esse eunuco, lendo o livro de Isaías, e esse discípulo de Jesus, Filipe, ele é instigado pelo Espírito Santo para chegar diante desse homem e dizer para ele: tu entendes o que tu lês? O resto da história você já conhece. Filipe senta com ele na sua carruagem, ao longo do caminho, eles conversam, ele explica quem era Jesus. E o eunuco vai perguntar para ele: o que me impede então de ser batizado? Ele vai dizer: se creres, não tem nada que te impeça. E então ele é batizado por Filipe, eles descem da carruagem, é batizado, ele aceita Jesus, ele tem uma transformação na vida dele. Filipe acaba sendo um influenciador na vida desse homem. Atos capítulo 8 vai nos contar isso. Apenas levado pelo Espírito Santo, na presença daquele eunuco. Você vai concordar comigo que Filipe poderia ter optado pelo anonimato. Filipe poderia ter ficado omisso. Poderia ter dito: poxa, Espírito Santo, mas o Senhor me trouxe até aqui, mas eu estou com vergonha, eu estou com dificuldade, eu não vou falar nada, eu não consigo. Ele podia ter deixado a carruagem passar. Ele podia ter ouvido, visto aquele homem lendo Isaías e não ter perguntado para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele poderia ter sido omisso. Mas a diferença é que Filipe esteve muitas e muitas vezes à mesa com Jesus. E à mesa com Jesus ele aprendeu que ele não foi chamado para o anonimato, ele foi chamado para ser uma pessoa influenciadora, ousada, encorajada. Ele foi ensinado a ter coragem, a ter ousadia, a ter ímpeto para chegar nele e dizer: você está entendendo o que você está lendo? Para a sua carruagem aqui mesmo e vamos te batizar. Você vai ser batizado porque você entendeu, você creu, você entendeu quem é o Filho de Deus. Jesus não te chamou à mesa dele para que você fosse anônimo, omisso. Você foi chamado para ser um influenciador do céu na terra. E por último, em terceiro lugar, depois de entender que nós precisamos influenciar pessoas com propósito, depois de entender que nós não fomos chamados à mesa para sermos anônimos, nós precisamos compreender que nós precisamos influenciar e a glória do Pai vai ser manifesta através da nossa vida. Você foi chamado para ser um influenciador, mas isso não quer dizer
que depende de você, que depende somente de você, que você vai fazer tudo. Não. Isso quer dizer que Mateus capítulo 28, quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele diz assim: eis que estarei convosco até os últimos dias. Vai se cumprir. Você será um influenciador, mas não será sozinho. O Espírito Santo vai te ajudar a influenciar pessoas. O Espírito Santo vai te ajudar a ter ousadia, a ter coragem. Você não pode ser anônimo, omisso. Versículo 16 vai deixar isso muito claro. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Se olharmos para nós, não conseguiremos ter coragem e ousadia que são necessárias para influenciar pessoas. Robson, se eu olhar para mim, se eu olhar para as minhas características, para aquilo que eu sei e consigo fazer, eu não vou ter coragem e ousadia para ser um influenciador de pessoas. Porque eu sou falho, você é falho, você não consegue, eu também não consigo. Mas a diferença, a questão toda, é que nós não estivemos à mesa com qualquer pessoa. Nós estivemos à mesa com Jesus, e essa mesa com Jesus nos torna influenciadores, porque Ele nos deu a chave, o acesso ao reino de Deus. É preciso que tenhamos convicção daquele que nos influenciou na sua mesa, daquele que nos trouxe à sua mesa para nos entregar a chave do reino dos céus. Meu querido, se eu olhar para mim, se você olhar para você, você vai viver uma vida de anonimato. Se você atentar às suas características, você vai viver uma vida de omissão, de anonimato. O pessoal do louvor pode subir. Eu quero encerrar com vocês mostrando isso na prática, mostrando para você de maneira prática que não somos nós que fazemos, mostrando para você que Jesus nos curou e nos chamou à mesa dele para sermos influenciadores, influenciadores que têm conteúdo e influenciadores que não estão no anonimato, mas principalmente pessoas, influenciadores que estão ali dispostos a refletir a glória do Pai. Quando eu e você nos colocamos à disposição de Deus, a influenciar pessoas, a chegar com coragem a pessoas para influenciar elas, para transformar vidas, a glória do Pai se manifesta em mim e em você, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 4, teve um camarada que ele não fez muita coisa não, ele só abriu o mar para algumas pessoas passarem, algo bem simples. Ele vai dizer assim: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem concede vista ou torna cegos? Não sou eu o Senhor? Agora pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Quando Moisés olhou para si, ele viu o óbvio. Quando eu e você, Anderson, olhamos para nós mesmos, nós vemos o óbvio. Nós vemos a nossa limitação, a nossa fraqueza, e nós tendemos a ser omissos, a cair no anonimato. Quando Deus chegou para Moisés, ele olhou para si, e olhando para si, ele quis: Deus, me deixa aqui no meu canto, anônimo, eu não sei falar. Não Deus, tu se enganou, não é eu, tu deve ter chamado a pessoa errada. Eu não sou, Pai, um influenciador. Meu irmão, eu preciso te dizer que se nós olharmos para dentro de nós, se nós olharmos para nossas características, eu e você vamos chegar à conclusão que não somos nós. Que não temos capacidade de sermos influenciadores, mas é Jesus na nossa vida que nos faz influenciadores de vidas, de almas, de pessoas. É Ele que nos deu acesso ao reino dos céus. Eu quero encerrar com você em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, Paulo está dizendo alguma coisa para aquela igreja de Corinto, mas ele vai dizer algo que é muito impactante. Ele vai dizer assim: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Somos influenciadores, mas não das nossas rotinas, não das nossas vidas, não de nós mesmos. Somos influenciadores de Jesus Cristo. Eu não prego a mim mesmo, eu prego a Jesus. Eu e você influenciamos pessoas a Jesus. Meu irmão, que você possa levar essa palavra com você nessa noite. Que você foi chamado, que você está à mesa com Jesus, porque Ele quer fazer de você um influenciador do reino de Deus. Você pode talvez querer olhar para si, mas aí Deus vai te perguntar: Keila, quem deu boca ao homem? Robson, quem é que faz ele surdo ou faz ouvir? Andrei, quem é que dá vista ou deixa cego? Quem é que permite ao homem andar ou não? Sou eu, é vocês. Somos nós que fazemos isso? Não. Então tenhamos coragem de ser influenciadores do Pai, porque não é a respeito de nós. Nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus. E o Espírito Santo dele, na minha e na sua vida, vai influenciar pessoas e transformar vidas em nome de Jesus. Amém. Que você guarde essa palavra no seu coração, e que a partir de amanhã você viva uma vida sendo um influenciador do céu na terra, que é o que Jesus te chamou para fazer. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém.